a Lei 14.831, que vai certificar as empresas, né, que promovem a saúde mental no trabalho, essa lei ela ainda não está regulamentada, né, não tem um decreto ainda. O decreto dessa lei, ele vai regulamentar, operacionalizar como que essa lei deve ser implementada, né? Então, qual vai ser essa comissão que vai, sim, certificar as empresas, que vai aprovar que uma empresa pode ser certificada ou não. E para as empresas é muito interessante elas serem certificadas, né? Principalmente porque vai ser uma estratégia de branding da empresa, de imagem, né? Dela poder mostrar para o mercado que, olha, está aqui, ó, eu cuido, eu promovo a saúde mental do trabalhador, né? Então, é uma estratégia bem interessante ter essa certificação, e aí as empresas vão precisar de nós, né? Eu tenho uma aluna que entrou nessa turma, a 11ª turma da formação Psicólogas Consultoras, duas, uma me falou na sala VIP, a outra me falou pelo WhatsApp. Me falaram assim, tem empresas já me procurando, tem uma empresa, cada uma, né? Uma empresa me procurou querendo saber sobre a certificação dessa lei nova aí. Como que eu faço? Eu falei, espera que vai ter uma mentoria específica sobre essa lei, que eu vou dar para vocês que estão entrando agora nessa turma, e aí a gente vai orientando vocês, fiquem tranquilos que vocês já não vão ficar na mão. Então, veja, a estratégia da palestra, né, ela é interessante para você entrar na empresa, dar uma, né, então dar uma palestra sobre saúde mental no trabalho, e depois você pode, né, divulgar sobre essa lei para a empresa, e aí divulgando sobre essa lei vem a demanda da empresa de querer que você ajude a elaborar um programa estruturado de saúde mental no trabalho. Isso pode acontecer. Só que aí você vai ter que saber assim, como que eu faço um programa estruturado de saúde mental no trabalho. Se você não tem um método, vai ficar difícil de você saber como faz, né? E até de saber assim, o que inclui um programa de saúde mental no trabalho. Então, aí já é uma outra história. Então, a palestra, ela não é consultoria. Ela é uma estratégia, é uma metodologia de transmitir conhecimento, para transmitir informação, onde você tem como objetivo transmitir informação e sensibilizar aquele público para um determinado tema. Mas não necessariamente ela garante a mudança de comportamento, ela tende a sensibilizar. E por que não é consultoria? Porque a consultoria, a palavra consultoria vem de consultare, que significa dar conselho. E quando você se propõe a dar uma consultoria, você vai dar um conselho para a empresa, né, com a sua expertise enquanto psicóloga, com a sua competência técnica, sobre um determinado assunto, sobre um determinado problema que a empresa está enfrentando. Digamos que a empresa esteja lá com uma questão, como quando foi terça-feira, eu dei uma palestra online às 8 horas da manhã para um grupo de executivos de RH. Então, é um grupo, né, onde tem vários executivos de RH, tanto de nível de diretoria quanto de gerentes, aqui de Curitiba, e eles se reúnem de empresas diferentes. E uma das perguntas que veio foi, Ana, como que eu faço para trabalhar com os líderes, né, que têm um certo preconceito em relação à questão da saúde mental, que não sabe como acolher o trabalhador quando o trabalhador fica doente, né, ou fica expressa um sofrimento psíquico. Claro que ele não usou essa linguagem, né, mas eu estou aqui falando como que eu entendi a pergunta, né. Como que eu faço com isso? Veja, esse diretor, ele é diretor de RH de um grande grupo aqui de Curitiba, que tem várias empresas abaixo, né, desse grande grupo. Quando esse diretor me pergunta isso, né, eu respondi a pergunta dele, né,
de certa forma, eu dei uma consultoria para ele, de graça, né? Mas eu estava consciente que eu estava fazendo aquilo ali, né? Que eu estava dando a palestra gratuitamente, porque era interessante para mim divulgar o meu trabalho, falar sobre saúde mental para esse grupo, bem interessante. É uma estratégia de divulgação da minha consultoria, da minha empresa. Então é interessante, ok. E quando eu respondo para ele, eu estou dando uma consultoria para ele. Agora, tem muitas vezes que a empresa, né? O que já aconteceu? A empresa, numa palestra, faz uma pergunta, eu dou a consultoria, eu dou o conselho sobre o que deve ser feito, né? Porque geralmente palestra não tem esse objetivo, é informar, né? Eu dou a consultoria ali na hora, rapidamente, e aí o que acontece? A empresa pega, me contrata para uma consultoria de uma forma mais efetiva, mais planejada. E aí, no sentido assim, então tá, Ana, considerando essa questão que a gente tem aqui na empresa com as lideranças, qual que é a sua proposta? O que você propõe para que a gente faça, pensando então nesse problema que eu tenho com esses líderes, deles, né, terem o que a gente chama, né, tecnicamente de psicofobia, né? Eles têm um preconceito, um medo em relação à depressão, a quando o funcionário está com uma depressão, ou está com síndrome de pânico, ou está com sintomas de burnout. Como que a gente faz, né? Qual que seria a tua proposta de trabalho? Aí começa a consultoria. Por quê? Porque aí eu vou, então, pensar nessa demanda da empresa e pensar em outros aspectos, né? Por isso que eu tenho um roteiro, um método para poder fazer a entrevista e para poder entender a demanda da empresa, com perguntas bem certeiras, assim, que funcionam e que vão me dando clareza no final do que a empresa precisa e o que eu vou propor para a empresa. Então, percebe que a consultoria, ela começa quando você, por meio, né, de uma demanda da empresa, de um problema que a empresa tem, você começa a pensar assim, como que eu vou resolver isso, ajudar a empresa nessa solução? E aí você vai pensar as estratégias, vai fazer, né, todo um planejamento para poder apresentar para a empresa. Então, a consultoria implica em intervenção, não é apenas dar uma palestra. E para isso você precisa de um método. Se você não tem um método, você vai ficar patinando, porque daí é aquela história, né? Vai vir a demanda, você não sabe o que fazer, como fazer, daí você fala, então vamos dar uma palestra para sensibilizar? E aí é melhor você colocar no seu título que você é palestrante e não consultor. Porque daí você não se compromete